Ok. As dificuldades fazem parte da vida e, como cristãos, nós precisamos de aprender isso. Como eu já é a terceira vez que eu digo, precisamos de aprender isso o mais rápido possível para não cairmos no ceticismo. Uma das coisas que eu percebi ao longo da vida cristã é que muitos cristãos têm caído no ceticismo porque eles acreditam em coisas que depois não acontecem. Acreditam que o cristão nunca tem problemas e depois têm problemas e algo não bate certo. O cristão nunca fica doente. O cristão é curado das suas doenças. O cristão não tem problemas financeiros. Os cristãos, por exemplo, não se divorciam. Ou os cristãos, pais, não têm filhos desobedientes. Eu lembro de um professor da escola bíblica meu, tinha quatro filhos, e disse: se algum de um dos meus filhos for desobediente, eu deixo o ministério. Eu disse: não diga isso. Dois filhos nem cristãos são hoje, saíram. Então, coisas acontecem na vida dos cristãos, porque nós vivemos cá neste mundo e é natural isso acontecer. Agora, a Bíblia diz, nós devemos viver como Deus quer. É a única coisa que eu encontro na Bíblia, de uma maneira geral e transversal na Bíblia, é que Deus quer que nós vivamos como Ele quer. E como é que é isso? É que nós sejamos santos. Esta é a mensagem do Velho Testamento e é a mensagem do Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus pede. Nós fazemos muita confusão com as coisas, incluímos muitas coisas. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Também, a outra grande dificuldade é a má interpretação da palavra santo. Nós, nas igrejas e dentro do cristianismo, interpretamos a palavra santo como querendo dizer não pecar. Não, não tem nada a ver com isso. A palavra santo tem a sua raiz, da origem, separado. Nós devemos viver separados para Deus, pecando, levantando, se arrependendo, não pecando, vivendo sempre bem, outras vezes falhando, mas sempre separados. A ideia é viver para Deus. E essa confusão também trouxe dentro do cristianismo muitos problemas, porque alguns cristãos, quando não estavam a viver tão bem na sua vida cristã, os outros começaram a catalogar, eles estão afastados, ou eles são desviados, ou outros nomes que foram dando. Mas não é verdade. Nós precisamos entender é que nós vamos passar por dificuldades, mas dentro delas ainda somos santos para Deus. Somos separados para Deus. Até cristãos que estão um mês, 2 meses, 3 meses, um mês, a um ano sem ir à igreja, ainda são santos. Estão separados para Deus. Só que estão a viver de uma maneira que vão ter sofrimento e vão ter consequências da sua forma de vida. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos dentro do cristianismo é que o sofrimento aproxima-nos de Deus. É a terceira mensagem que falo sobre isso e cada vez mais tenho essa convicção. O sofrimento ajuda-nos a andar mais perto de Deus. Não existe cristão algum no mundo que ande perto de Deus que não tenha passado por dificuldades. Não existe. Os cristãos que não têm passado por dificuldades normalmente passam ao lado de grandes bênçãos. Estão separados para Deus, mas passam ao lado. Então, isto significa que andar como Deus quer é andarmos perto de Deus. E quero ler uns versículos convosco, no mesmo livro de 1 de Pedro, onde nós estamos, no capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: portanto,
Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, dando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Então, Jesus sofreu, claro que não vamos sofrer o sofrimento dele, ele era Deus, mas Jesus sofreu para nos dar o exemplo, para dizer, ser cristão é uma vida de dificuldades também, porque ele teve as suas dificuldades, naturalmente numa dimensão muito superior à nossa, mas nós também teremos. Nós fomos chamados para uma vida que envolve dificuldades. Porquê? Porque nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos num mundo completamente corrompido. E ainda no capítulo 3, versículo 17, 3:17, diz assim: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, temos vários versículos dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo livro. Sabem, como eu já disse uma vez, o livro de Pedro foi escrito para peregrinos que estavam fugidos nessa região que hoje é chamada de Turquia, ou Ásia Menor. Eles eram perseguidos, não como nós hoje, eles eram mortos mesmo. Então Pedro escreve isso. Olha, faz parte, faz parte. Andar com Deus, vamos ter dificuldades por andar com Deus. Então parece, meus irmãos, que é uma nota dominante em toda esta epístola, conexão, porque Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. Andar com Deus implica uma vida de dificuldades. E não são as dificuldades que não nos tornam santos. Pelo contrário, são as dificuldades que nos fazem mais santos, ou seja, mais próximos de Deus. E quero ver convosco, voltando ao capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Voltando ao capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Primeiro de Pedro 4, ok, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatria. Ok. O que ele está a dizer aqui é que a vida sem Jesus faz parte do passado. A vida sem Jesus faz parte do passado, porque basta, esta é a palavra, porque basta, não é preciso mais, basta esse tempo que já decorreu quando vocês faziam a vontade dos gentios. A vida sem Cristo é parte do passado. Portanto, meus irmãos, o sofrimento não é desculpa para abandonar a Deus, não é? O sofrimento não é desculpa para abandonar Deus. As coisas que fazíamos sem Cristo é parte do passado. Versículo 4 diz assim: Por isso, difamando-vos, estranham. Olhem a palavra. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, segunda coisa, a vida com Jesus confunde os descrentes. Confunde os descrentes. Os descrentes acham estranho. Como é que nós conseguimos perdoar? Como é que nós conseguimos ter paciência? Como é que conseguimos tolerar? Como é que conseguimos aceitar? A vida sem Deus é uma vida que não serve para nós. E a vida com Deus é uma vida que confunde os descrentes. Precisamos de atentar para isso. Irmãos, se a nossa vida não confundir os descrentes, dificilmente eles poderão ver Cristo em nós. E isso acontece no meio do sofrimento. Ontem eu estava a ouvir uma live,
de um desses espiritualistas. Alguém fez uma pergunta sobre o perdão. Por que que as pessoas não gostam de perdoar? E ele abordou o assunto de uma perspectiva que eu achei interessante. Ele diz que quando nós não perdoamos alguma coisa, a pessoa que sofre somos nós. Porque nós estamos a colocar este assunto no topo das nossas prioridades. Nós nos preocupamos, nós ficamos amargurados, nós ficamos zangados, nós ficamos odiosos, nós concentramos toda a nossa energia nesse assunto. E pensando que estamos a fazer um bem, mas estamos a fazer um mal para nós mesmos. Então, a vida de sofrimento não é uma desculpa para não perdoar. A vida de sofrimento é sim um motivo para sermos santos. É o que diz o versículo 4. Quando eles estranham, porque quando somos difamados, nós não revidamos. Nós vivemos em santidade. Não é uma coisa fácil, não é. Não é porque quando nos fazem mal, é uma tendência humana nós querermos fazer qualquer coisa, uma vingança contra isso. Mas não, devemos entregar a Deus. E o sofrimento também ajuda-nos quanto a isso. Versículo 4 não, 4 não, o versículo 1 agora voltamos para o 1. Capítulo 4 versículo 1 diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, notem, é uma coisa muito interessante, mas o sofrimento santifica. O sofrimento santifica, irmãos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo sentimento, pois aquele que sofreu na carne, que é Cristo, deixou o pecado. E depois no outro, mais à frente, diz que nos deixou o exemplo. Eu não sei o que acontece ou o que aconteceu nas vossas vidas, mas não sei se podem recordar em momentos de grande sofrimento na vida e foi quando mais perto de Deus vocês estiveram. Em momentos de tudo a correr bem na vida, nós nem nos recordamos de Deus, a maior parte das vezes. Podemos até, sabe, a nossa mente é enganadora. Eu estou a aprender isto na psicologia. Mas não só, o Salmo 139 já diz isso. Antes da psicologia dizer, o Salmo 139 diz isso, não é? Sonda-me, ó Deus, porque Deus é que conhece, nós não. E o profeta Isaías também diz isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer? E coração não é o órgão físico que nós temos. É uma expressão da Bíblia. Não é? Ali, quando está a dizer coração, é a nossa mente, todo o nosso mecanismo cognitivo. Enganoso é a minha maneira de pensar. E a minha maneira de pensar é desesperadamente corrupta. E eu não tenho controle sobre isso a maior parte das vezes. Mas quando a vida nos vai bem, nós às vezes até dizemos assim: graças a Deus que eu tenho uma casa, graças a Deus que eu tenho um carro, graças a Deus que eu tenho um emprego. Mas não nos enganemos. Muitas vezes é um descargo de consciência. As verdadeiras graças a Deus e aproximação a Deus vem no sofrimento da alma. É quando não temos amparo algum, quando não temos amparo. Porque quando temos as coisas, ainda temos amparo. Nós é muito fácil dizer assim: eu confio em Deus. Sim, mas amanhã pego no carro e vou para Lisboa e realmente eu confio no carro. Tem gasóleo lá, a bateria funciona, os pneus têm ar.
Nós achamos que estamos a dizer, graças a Deus, eu confio no carro. Não, em Deus, não, realmente confiamos nas coisas que tem. Graças a Deus, eu confio em Deus, mas eu vou a uma mercearia e tiro 20 euros. Eu confio nos 20 euros e compro comida com os 20 euros. Então, a nossa mente consegue enganar-nos nesse sentido. Por isso, uma das razões, é a terceira mensagem que falo sobre isso, uma das razões do sofrimento é para Deus mostrar-nos a nós quem somos. É para eu saber quem eu sou. É no sofrimento que eu sei quem eu sou. Não é na abundância, irmãos. Não é. É muito interessante. Seria muito bom ver muitos de nós a vivermos como alguns irmãos lá na Ásia ou na África ou em alguns lugares deste mundo para ver a nossa fé se seria a mesma fé. Por isso, Deus disse isso. Tendo sofrido na carne, pois deixou o pecado. E eu acho que não há maior oportunidade para santidade do que quando nós estamos em sofrimento. Foi na carne, então devemos considerar essa mesma possibilidade. Ele é o nosso exemplo, devemos olhar para ele. Jesus Cristo aceitou o sofrimento e nós devemos aceitar as dificuldades, lutar contra elas, mas não desesperar. Morrer para o pecado significa mortificar os desejos da carne. E isso não é fácil. E por isso é que muitas vezes envolve este sofrimento. O sofrimento ajuda-nos a vivermos mais perto de Deus. Versículo 6, deixa-me ver o que é que diz o versículo 6. É o que nós já lemos há pouco. Porque nós realmente ouvimos o Evangelho neste sentido, enquanto estamos vivos. Os que já morreram ouviram também, mas nós ouvimos enquanto estamos aqui. Deus quer que vivamos de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é só a santidade. É uma coisa, irmãos, que há, há 2 décadas que eu prego muito sobre isso. Se nós deixarmos-nos de preocupar tanto com tantas regras e nos concentrarmos na santidade, nos aproximarmos de Deus, sabem o que vai acontecer? Todas as regras vão ser cumpridas. É o contrário. Agora, quando nós nos concentramos nas regras, sabe o que é que a Bíblia diz? O espírito vivifica, a palavra mata, porque a palavra simboliza as regras. Nós nos concentramos. Eu estava lá ontem, lá no casamento, eu vi o padre a falar e no meio de conversa. É tudo regras, é tudo regra. Já não há muito tempo que eu não tenho essa experiência, mas o cristianismo, o catolicismo, é tudo regras. Olha, já não vai a tempo, eu pus no lixo. Aquelas prendinhas que dão quando os noivos dão prendas, sabe? Imaginam qual era a prenda. Eu pus no lixo, foi pena. Uma prendinha bonita. E abrimos. Era um terço. Sabem o que é um terço? Que tem umas bolinhas assim para nós orar, rezarmos. Eu lembro-me, a minha mãe, quando era católica, ficava a rezar assim, e ia passando as bolinhas. Então todos recebemos um terço. Pronto, não estou contra. Eu peguei e pus no lixo hoje, não preciso daquilo. Mas é só regras, regras. Mas a espiritualidade é santidade. É estarmos separados para Deus. Eu estava a pensar, aquelas pessoas fazem as regras, eles vão a Fátima, acendem velas. Eu estava a ouvir as coisas, pagam promessas, fazem tanta coisa, mas a santidade não está lá. E a santidade, irmãos, vem muito com o sofrimento, esse, esse, nós estarmos separados para Deus. E essa é a vontade de Deus. Eu quero ler convosco mais 2 versículos, 1 de Pedro 1, 15 e 16.
Vocês conhecem estes versículos? 1 Pedro 1, 15 e 16. 15 diz assim: Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais, é o 15, espero o 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há muitos anos atrás li isto, percebi isto, e havia uma moda nos anos 90. As pessoas chegavam perto e diziam: Irmão, qual é a vontade de Deus para a tua vida? E havia dezenas, centenas, acho que milhares de vontades de Deus. E havia os que diziam: Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu comecei a pregar muito isso nas igrejas. Dizer: Eu já sei, está cá na Bíblia. Qual é, pastor? Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a vontade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento. Se alguém descobrir e encontrar isso, que muitas vezes vem através das dificuldades da vida, já está na vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus. E isto vem, a maior parte das vezes, irmãos, com as dificuldades. Notem algumas coisas. O que é que o sofrimento revela? O sofrimento revela nossa fraqueza. Quando nós sofremos é quando nós percebemos que somos fracos. Irmãos, não é demagogia, podem não concordar com o que eu estou a dizer, mas se alguém não sofreu, se alguém não sofre, não vai perceber a sua fraqueza. E a Bíblia diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu li este versículo e disse, mas o que é que isso quer dizer? Como é que uma pessoa é fraca e fica forte? É um paradoxo. É que quando eu reconheço que sou fraco, é quando eu percebo que Deus é que é grande. E quando eu percebo que Deus é grande, eu sou forte na minha fraqueza. O sofrimento revela a minha impotência. Eu não posso resolver as coisas. É uma impotência, é incrível, eu não posso resolver as coisas. Então eu digo, Deus pode. Então o sofrimento revela, o sofrimento é difícil esta frase, mas o sofrimento revela algumas maravilhas. O sofrimento revela dependência. Sofrimento revela dependência. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Enquanto não houver dificuldades na minha vida, eu não vou aprender que dependo de Deus. É quando reconhecemos que somos fracos que procuramos pela força. Notem uma coisa, permitam-me perguntar: qual foi a última vez que os irmãos se ajoelharam em oração? Ajoelhar é uma maneira de dizer, nem todos conseguimos fisicamente ajoelhar, é uma postura, não é? Qual foi a última vez que tivemos essa postura diante de Deus em oração? Aliás, na minha experiência como pastor, eu fui percebendo ao longo dos anos que os crentes não oram. Os crentes não oram. Oram quando o filho está doente. Os crentes oram quando alguém precisa passar num exame de matemática, ou fazer a carta de condução, ou fazer uma viagem. Irmãos, orem pela minha viagem. Os crentes não oram. Os crentes oram quando têm um ponto de dificuldade. É quando reconhecemos que somos impotentes que procuramos alguém que faça por nós. E quem pode fazer por nós? Deus. Quando reconhecemos que somos dependentes e precisamos de alguém para viver conosco e ajudar-nos. E quem é esse? Deus. É nas dificuldades que a nossa condição humana é quebrada. Condição humana é quebrada completamente.
Eu estou na universidade com um grupo de alunos, às vezes estamos na sala de aulas, eu olho para eles realmente. Eles acham que são reis, senhores. Uns trabalham inseguros, o outro vai com aquele carro do Elon Musk para as aulas, um carro de 100.000 euros. É muito engraçado observar o comportamento do ser humano. Salomão já dizia isso. Observei, parei e observei, e vi a imprudência, a falta de sabedoria. Eles acham que são reis, porque nós não percebemos que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É quando a verdadeira condição humana quebra o nosso orgulho, humilha-nos e nós reconhecemos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E nós temos que aprender a lição, irmãos. As dificuldades são o caminho que Deus usa para aperfeiçoar-nos. Eu vou terminar e repetir esta frase outra vez. As dificuldades são o caminho que Deus usa para nos aperfeiçoar. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora,